O gênio que desafiou os cassinos, a história de Denis Nikrashi. Em 10 de junho de 1998, em Las Vegas, um homem de 57 anos, com cabelos grisalhos e aparência discreta, realizou um dos maiores golpes da história dos cassinos, sem armas ou violência. Denis Nikrashi, um chaveiro de origem humilde, usou apenas um molho de chaves e um chip modificado para roubar 3,7 milhões de dólares de uma máquina caça-níqueis Megabucks, no coração da cidade mais vigiada do mundo. Denis não era um hacker nem um criminoso comum, era um mestre em mecânica de precisão, capaz de desvendar os segredos das fechaduras mais complexas, mas, ao perceber que o mundo estava migrando do aço para o silício, ele decidiu aprender a linguagem das máquinas, estudou manuais técnicos, diagramas de circuitos e programação de microchips, combinando a habilidade manual de um cirurgião com o conhecimento de um engenheiro. Seu objetivo: transformar a sorte em uma equação matemática. O plano de Denis era simples, mas genial. Ele adquiriu uma máquina caça-níqueis idêntica às dos cassinos, desmontou em sua garagem e reescreveu o código do chip EEPROM, inserindo um comando oculto. Ao receber uma sequência específica de botões, a máquina entregaria o prêmio máximo instantaneamente. Para executar o golpe, ele recrutou uma equipe de bloqueadores, que criavam uma barreira humana ao redor da máquina-alvo, obstruindo as câmeras de segurança. Em menos de 60 segundos, Denis abria o painel, substituía o chip original pelo modificado e saía sem deixar rastros. Por anos, Denis e sua equipe extraíram milhões dos cassinos, até que um membro insatisfeito entregou o esquema à Polícia Federal norte-americana. Em 1997, ele foi preso, e as autoridades descobriram que seu conhecimento poderia derrubar toda a indústria de jogos de azar. Denis não apenas roubou dinheiro, ele expôs uma falha que forçou os cassinos a investirem centenas de milhões em atualizações de segurança. Oficialmente, Denis morreu em 2010, mas seu legado persiste. Até hoje, há rumores de que seu código ainda pode estar em uso em cassinos clandestinos ao redor do mundo. Sua história nos ensina que nenhum sistema é invencível e que, às vezes, o maior risco não está na tecnologia, mas na engenhosidade humana. Las Vegas, 1998, uma cidade onde sonhos são vendidos e fortunas são perdidas em segundos. Mas, no meio desse labirinto de luzes e ilusões, um homem estava prestes a reescrever as regras do jogo. Ele não era um hacker, nem um criminoso comum, era um chaveiro. E, em poucos minutos, ele roubaria milhões de dólares sem disparar um único alarme. Essa é a história de Denis Nikrashi, o homem que enganou todos os cassinos. Mas como um simples chaveiro conseguiu burlar um sistema considerado invencível? O que essa história nos ensina sobre a fragilidade da tecnologia? E será que, até hoje, o legado de Denis ainda está por aí, escondido em máquinas ao redor do mundo? Vamos descobrir. O sistema invencível. Para entender o que Denis fez, precisamos conhecer o inimigo. Os cassinos modernos. Não estamos falando de capangas com tacos de beisebol, como nos filmes dos anos 70. Estamos falando de um sistema de vigilância quase perfeito. Explicação técnica. Câmeras PTZ, capazes de ler o número de série de uma nota de dólar a 30 metros de distância. Reconhecimento facial. Cruzamento de dados com a Polícia Federal norte-americana e Interpol em tempo real. Máquinas caça-níqueis, computadores blindados com chips EEPROM e geradores de números aleatórios. Criptografia de 64 bits, impossível de ser hackeada, ou pelo menos era o que pensavam. Tudo isso foi projetado para uma coisa só: garantir que a casa sempre ganhe. A matemática é implacável. A máquina é programada para reter entre 5% e 15% de todo o dinheiro inserido. Vencer o sistema. Impossível, ou pelo menos era o que todos acreditavam. O chaveiro que aprendeu a falar com máquinas. Explicação técnica. Habilidade com fechaduras. Denis entendia a tensão das molas, a resistência dos pinos e a precisão milimétrica das fechaduras industriais. Transição para o digital. Ele percebeu que o mundo estava mudando do aço para o silício e decidiu aprender a linguagem das máquinas. Estudos autodidatas, comprou manuais técnicos, estudou diagramas de circuitos e aprendeu a programar microchips. Denis Nikrashi não parecia um gênio do crime. Com seus óculos, roupas discretas e jeito tranquilo, ele poderia ser seu vizinho, um aposentado que gosta de pescar.
mas Denis tinha um dom. Ele entendia como as coisas fecham e como abri-las. Denis não era movido pela ganância, ele era movido pelo desafio. Para ele, os cassinos não eram templos da sorte, eram máquinas com falhas a serem exploradas, e ele estava determinado a encontrá-las. O plano, uma obra-prima de engenharia. O plano de Denis era simples, mas genial. Ele não queria adivinhar o resultado das máquinas. Ele queria controlá-lo. E, para isso, ele precisava de 3 coisas: um chip modificado, uma equipe de distração e uma chave mestra. Detalhamento do plano. O chip modificado. Denis comprou uma máquina caça-níqueis idêntica às dos cassinos. Desmontou em sua garagem e estudou a placa-mãe. Localizou o chip EEPROM e reescreveu seu código para entregar o prêmio máximo ao receber uma sequência específica de comandos. A equipe de bloqueadores, pessoas comuns, recrutadas para criar uma cortina humana ao redor da máquina-alvo, usavam jornais, copos de bebida e conversas altas para obstruir a visão das câmeras. A chave mestra universal. Apesar de toda a tecnologia, as máquinas ainda usavam fechaduras físicas para manutenção. Denis criou uma chave capaz de abrir qualquer gabinete em segundos. Tudo estava pronto. Agora, era só uma questão de executar o plano. E, em 10 de junho de 1998, Denis entrou em ação. A execução, um roubo em 60 segundos. Denis entra no cassino como um cliente comum, com uma jaqueta escondendo suas ferramentas. A equipe de bloqueadores já está posicionada, criando uma barreira ao redor da máquina-alvo. Passo a passo da execução, Denis se aproxima da máquina e insere a chave mestra. Em menos de 60 segundos, ele abre o painel, substitui o chip original pelo modificado e fecha tudo. Um cúmplice senta na máquina, insere as moedas e ativa a sequência secreta, jackpot. Os rolos param no prêmio máximo. Os seguranças comemoram, sem saber que estão celebrando seu próprio prejuízo. Em poucos minutos, Denis saiu do cassino com 3,7 milhões de dólares no bolso, sem armas, sem pressa, sem deixar rastros. Um roubo perfeito. A queda, o elo fraco da corrente. Por anos, Denis e sua equipe extraíram milhões dos cassinos. Mas todo sistema tem um ponto fraco. E, no caso de Denis, não foi a tecnologia, foi a ganância humana. Um membro da equipe, insatisfeito com sua parte, entregou o esquema à Polícia Federal norte-americana, em outubro de 1997. Denis foi preso em sua casa. As autoridades encontraram chaves, chips modificados e anotações detalhadas sobre os algoritmos das máquinas. O impacto foi devastador. A indústria dos cassinos teve que investir centenas de milhões para atualizar suas máquinas. Denis não apenas roubou dinheiro, ele expôs uma falha que poderia ter derrubado todo o sistema. 7. O legado de Denis Nikrashi. Oficialmente, Denis morreu em 2010, mas seu legado persiste. Ele provou que qualquer sistema criado por humanos pode ser desmontado por outro humano. E, até hoje, há rumores de que seu código ainda pode estar em uso.